Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde revemos as 2 ou 3 principais notícias desta semana no mundo económico e financeiro e o que é que podemos aprender com elas. Mas antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTB, o parceiro e patrocinador desta rúbrica. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Investe em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e investe em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outros títulos e até de forma fracionada, então registrem-se na XTB, onde podem começar a investir a partir de 10€. Vão encontrar na descrição o link direto para a abertura de conta. A primeira notícia desta semana está relacionada com o Grupo Altice, que já detém neste momento 25% da British Telecom. O Grupo Altice é conhecido em Portugal, obviamente, por ser dona da marca Mel. Em relação à British Telecom, o Grupo Altice já era acionista desta empresa inglesa, no entanto subiu a sua participação e neste momento detém 25% do capital da British Telecom, sendo depois em segundo lugar seguido pela Deutsche Telekom, que detém 12% da British Telecom. E porquê é que eu decidi trazer esta notícia esta semana? Porque apesar de não ter aqui um impacto direto na economia nacional, ou nem ser assim uma coisa que parece muito relevante, acho que é muito importante falarmos da importância de Portugal e das empresas portuguesas fazerem parte destes grandes grupos. Obviamente que a PT era uma grande empresa, depois entretanto a marca Mel obviamente também, mas a partir do momento em que passa a ser parte integrante, digamos assim, de um grupo enorme como é o Grupo Altice, então claramente estamos a falar de uma escala muito diferente. É uma coisa que em Portugal acho que ainda falta muito, é esta vontade de fazer grandes empresas, de fazer grandes grupos económicos por todas as grandes vantagens e economias de escala que vêm a partir daí. Acho que em Portugal ainda há muita perspectiva das PMEs e, aliás, e todas as estatísticas mostram isso, mas depois a verdade é que em termos de escala, em termos de dimensão, são relativamente pequenas. Por isso vejo com muito bons olhos que a mesma empresa, neste caso o Grupo Altice, que é dono de uma empresa de referência em Portugal, esteja a crescer, esteja a investir também noutros mercados, porque obviamente sendo a Mel parte desse grande grupo, obviamente que também acabará por beneficiar de alguma forma do crescimento do Grupo Altice. Acho que temos que contrariar cada vez mais este espírito nacionalista demasiado agarrado, digamos assim, de manter empresas nacionais puramente nacionais, fazê-las crescer em Portugal e depois, se for para internacionalizar, já não conseguimos dar este passo e cada vez mais acho que isso não faz muito sentido na verdade. Já num outro episódio anterior falámos sobre isso, sobre a necessidade de Portugal e das empresas portuguesas se integrarem com grandes grupos internacionais, seja através da compra ou através da venda, através da fusão, seja o que for, porque a verdade é que Portugal, por si, é um mercado muito pequeno. Dificilmente nós vamos conseguir arranjar e encontrar uma grande escala e fazer grande crescimento das nossas empresas se não nos associarmos de alguma forma a estes grandes grupos económicos. E por isso, decidi trazer esta notícia do Grupo Altice ter aumentado a participação na British Telecom, porque de certa forma acredito que o crescimento do Grupo Altice será o crescimento da Mel, o que indiretamente será um crescimento da economia nacional e obviamente que isso é uma coisa que todos queremos e todos devemos ver com bons olhos. A segunda notícia desta semana está relacionada com mais uma multa para a Meta. A Meta é a empresa dona do Facebook, do Instagram e de todas essas outras plataformas, por questões relacionadas com a proteção de dados. De acordo com uma notícia do New York Times, esta multa ascende a sensivelmente 1.200 milhões de euros. Isto pode parecer muito, e obviamente que é, vamos ser honestos, 1.200 milhões de euros é muito dinheiro. No entanto, recordo que a capitalização bolsista da Meta é de sensivelmente 640 mil milhões de dólares, por isso claramente estes 1.200 nos 640 mil milhões claramente não vão fazer aqui grande diferença. E tanto que não fez que as ações da Meta, já depois desta notícia ter saído, continuam a crescer. No momento em que estamos a fazer este episódio, as ações da Meta estão a cotar sensivelmente a 250 dólares e desde o início de 2023 já praticamente dobraram. Foi um crescimento de quase 100% desde o início do ano e que não foi minimamente afetado nem no curto prazo por esta notícia desta multa da Comissão de Proteção de Dados. Decidi trazer esta notícia para mostrar esta questão da psicologia do investimento e da importância ou não que às vezes estas notícias têm. À primeira vista, podia parecer que, para os investidores da Meta, uma multa, novamente de proteção de dados, porque não é a primeira vez que isto acontece, por isso uma multa de 1.200 milhões de euros podia afetar aqui as expectativas ou as perspectivas dos investidores, o que poderia levar a uma ação de venda das suas ações e, consecutivamente, a uma queda da sua cotação. No entanto, não se viu rigorosamente nada disso, a cotação tem continuado a subir, mesmo, como eu estava a dizer há pouco, no curto prazo, o que quer dizer que os investidores não viram isto com problema absolutamente nenhum e que aparentemente continuam bastante compradores e daí estar a impulsionar as ações da Meta praticamente para o dobro desde o início do ano.
Isto mostra que a questão da bolsa é altamente imprevisível e o que nós achamos que eventualmente pode ter algum impacto e vai influenciar as nossas decisões de compra ou de venda de uma determinada ação, na verdade pode não ter impacto absolutamente nenhum e a nossa análise pode estar mesmo muito errada. Esta notícia serve então para nos lembrar que devemos ter algum cuidado, ou bastante cuidado, na forma como analisamos as empresas, ainda para mais nestas questões de curto prazo, de notícias de imediatas de algum impacto positivo ou negativo que aconteçam, e às vezes percebermos que se afastarmos um bocadinho essa nossa lupa e virmos as coisas de um bocadinho mais de longe, que se calhar não há assim tanta diferença. E que, por exemplo, neste caso, se olhássemos aos números da Meta, claramente isto não faria grande impacto. Relembro que 1.200 milhões de euros face à capitalização bolsista de 640 mil milhões é uma gota no oceano. Não faz grande diferença, acabou por não ter grande impacto nos negócios da Meta aparentemente, nos investidores também não, e por isso a mensagem que quero aproveitar para deixar, utilizando aqui esta notícia, é que quando investimos em ações devemos olhar ao longo prazo, devemos olhar aos números da empresa e fugirmos um bocadinho destas notícias mais ou menos sensacionalistas que podem impactar ou não estes movimentos de curto prazo e por isso muita atenção. Quando investimos em ações, o nosso investimento à partida fará mais sentido e tenderá a correr bastante melhor se olharmos a números, se olharmos a factos, se olharmos numa perspectiva mais abrangente, se olharmos ao longo prazo e não nos deixarmos influenciar por estes pequenos movimentos e estas pequenas notícias. A última notícia desta semana está relacionada com a Navigator, uma empresa cotada na Bolsa Portuguesa, e sobre o pagamento de dividendos que vai ocorrer no dia 31 de maio. No dia 31 de maio, a Navigator vai pagar sensivelmente 28 cêntimos por cada ação, numa operação que vai totalizar praticamente 200 milhões de euros. Então, e o que é um dividendo? Para quem não sabe, o dividendo é a distribuição de lucros, ou seja, a Navigator e muitas outras empresas, porque os meses de maio e junho normalmente é quando isto tudo acontece em termos de distribuição de lucros, nesta altura a Navigator terá fechado as suas contas de 2022, apurou um determinado lucro e decidiu distribuir uma parte desse lucro pelos seus acionistas, neste caso 28 cêntimos por ação. Na altura em que estamos a gravar este episódio, a ação da Navigator está a cotar a sensivelmente 3,5€, o que quer dizer que por cada 3,5€ que eu tiver investidos na empresa, eu vou receber 28 cêntimos antes de impostos. Uma métrica muito importante quando se fala de dividendos é o que se chama o dividend yield, ou seja, qual é a rentabilidade efetivamente do dividendo. E como é que isto se vai encontrar? Vamos dividir os nossos 28 cêntimos que falámos por 3,5€, o preço por ação, e isto dá 8%. Ou seja, a rentabilidade só da parte do dividendo é 8%, o que é extremamente generoso. As empresas portuguesas são muito conhecidas por uma boa política de distribuição de dividendos. Boa, pelo menos na perspectiva do investidor, porque são dividendos bastante altos. Não é muito normal haver um dividend yield, agora que já sabemos o que é e já sabemos como é que se calcula, não é muito normal haver um dividend yield de 8%. Normalmente são percentagens bastante mais baixas, mesmo que sejam empresas bastante maiores do que a Navigator. No entanto, as empresas da Bolsa Portuguesa são especialmente interessantes, normalmente por esta questão dos dividendos. Há muitas empresas que os distribuem e em percentagens muito interessantes. Qual é o impacto, obviamente, desta medida? É que depois, quando olhamos ao crescimento do PSI, o Portuguese Stock Index, o tal índice das maiores empresas nacionais, parece que não acontece grande coisa, porque normalmente há sempre aqui uma correção, digamos assim. Quando as empresas pagam dividendos, a sua cotação cai. Ora, se a cotação cai numa perspectiva de dividendos altos e há uma correção mais ou menos na mesma proporção, o que quer dizer é que quando vamos a olhar apenas à parte das cotações, a performance das empresas do PSI 20, agora chamado PSI, acabam por ser muito pouco interessantes. Mas, na verdade, quando tentamos perceber isto um pouco melhor e perceber efetivamente qual é a rentabilidade total do nosso investimento, e aí vamos ter sempre que incluir os dividendos, a coisa muda muito de figura. Para terem uma ideia, há um índice chamado PSI Total Return, que no fundo vai calcular a rentabilidade não só da parte das cotações, da evolução das cotações, mas também da parte dos dividendos, e este Total Return a longo prazo no PSI ronda ali essencialmente os 6%. Ora, isto compara-se com os famosos 10% do S&P 500, o que obviamente não é igual, 6% para 10% é muita diferença, mas ainda assim 6% é bastante melhor do que às vezes parece quando olhamos para um gráfico do PSI e vemos que as empresas não crescem, que as cotações não sobem. Por isso, muita atenção, quando somos investidores e olhamos a um investimento bem feito, temos que perceber todas as dinâmicas, temos que perceber as várias fontes de rendimento, digamos assim, do nosso investimento, e no caso, por exemplo, da Bolsa Portuguesa, é normal que a nossa rentabilidade não vá vir da compra e venda de ações, mas que provavelmente vamos conseguir encontrar aqui boas empresas pagadoras de dividendos e vamos conseguir rentabilizar o nosso dinheiro de uma forma muito interessante.
E são estas as notícias que tinha para partilhar convosco esta semana. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Capital News, uma rúbrica do Capital Talks. Por isso não se esqueçam de dar like na plataforma onde estiverem a seguir o canal onde estiverem a ouvir ou a ver este episódio e de visitarem o site em meucapital.pt, as nossas redes sociais. Para qualquer questão, enviem-nos um e-mail nas redes sociais ou então para hello@meucapital.pt. Muito obrigado e até para a semana.